E aí, galerinha? Olá. Episódio 6 do Erased, o último da semana. E Sim. já estamos na metade dessa agonia chamada Erased. E vamos ver o que vai acontecer com essa menina agora que essa casa pegando fogo. Pois é, mais uma que tá na lista do suspeito que a gente não faz ideia de quem seja. É isso aí, vamos direto pro episódio que eu quero ver o que vai acontecer. Lembrando, o episódio tá sendo um dia antes pra quem é membro. Se você quiser se tornar membro e apoiar o canal, R$2,99 a gente agradece muito. E ele também tá sendo disponibilizado no Patreon, sem edição. É isso aí, vamos lá? Ele chegou. なんだこりゃ。さっき愛梨ちゃんが中にまだ中にいるんじゃない？ Será que ele, precisa salvar ela. será que ele vai conseguir? アイリー、聞こえるか？アイリー。アイリー、しっかりしろ。重い。 É nessas horas que você se arrepende de nunca ter feito exercício físico. おい、アイリー。 Ela tava consciente o suficiente pra fazer isso? 無理だ。俺の力じあゃ。頼りないな。漫画家ってのは。一気に降りるぞ。踏ん張れ。 Ele ficou lá. Mas eu não entendi o que ele falou. Nunca aposte suas fichas num desenhista. Parecia que ele não confiava no Satoru. 巻き込むな。 É porque ele é um desenhista, né? Ele nem aguenta carregar ela. Ah, entendi. 手柄は俺のもんだ。 Ainda acho que ela é muito nova pra você, mas ok. Com certeza. アイリは大丈夫だろうか。それにしてもあの火事、まさかあれも奴の仕業だってのか。そうだ。あの火事はアイリを狙った方か。しかもその犯人は俺だ。このメールを警察に見られないようにするために、アイリは、 Ah, ela é muito esperta. つまり奴はもともとアイリの家を知っていたか、アイリをつけた。思っているより近いところに奴はいるのかも。 Quem que é essa pessoa, pelo amor de Deus? Por que tá tão fixado na família dele? Exato. Tá fixado em colocar a culpa nele, de tudo. Uhum. Tipo, matar a mãe dele, matar as pessoas à volta dele. はい。誰？いい加減に名乗ったら。藤沼悟です。あんたが藤沼悟さんなら初めまして。お電話お待ちしておりました。ぜひ。ああ、ここはダメですよ。外で Esse é o cara que a mãe dele tava falando, será? ああ、僕まだ名乗ってませんね。明日お会いした時に。あなたが藤沼幸子殺害の犯人かもしれないからですよ。 Me incomoda ele ficar andando a céu aberto assim. É, exatamente. やあ、悟君。こっちこっち。 É ele. はじめまして。元テレビ石狩社会部の澤田です。よかった。本当に悟君だった。うん。お母さんの面影あるよ。Ah, 人だ。警戒してきただろうけど、通報もしてないし、僕の方も君のお母さんを殺していない。僕を疑ってないんですが。もちろん、どうして？あの人は自分を殺すような息子を育てないからさ。なる Uhum. ほどね。昨日ポケットに入っていたのを思い出しました。大変なことになってしまったね。情けないです。連続で下手を打ってしまった自分の責任もあります。自分のせいなんて思うのは思い上がりってもんだべさ。幸子さんの言葉だけどな。僕の好きな言葉なんだ。幸子さんからの電話の話をしようか。お願いします。 achei que era da família dele. 18年前の連続殺人事件。もちろん白鳥准死刑囚は未だ犯行を認めていないよ。あれ、悟の言った通りだったわ。犯人は白鳥くんじゃない。
真犯人誰だか分かっちゃった。じゃあ明日小岩駅で。名前まで聞いておくんだったよ。 Droga, ela morreu sem ter falado pra ninguém. Exato. Ele vai ter que descobrir sozinho agora o 一 nome. つ昔の話をしようか。ひなずきかよちゃんの事件だ。昭和63年3月2日夜、 Agora é か 3. よは母とその彼氏から暴行を受け物置に閉じ込められた。彼女はそのまま凍死、死体を隠蔽したと考えて警察は一度かよの母と男に Ah, tá. Viu que mudou o motivo da morte? Ah, verdade. Então não é 3, é 2 mesmo. Eu que tô doida. 3日0時30分に失踪に気づいたかよの母は藤沼家に電話をしてさりげなく行方を探していた。連れ去ったのは白鳥純。証拠の一つは物置の周囲に残っていたゴム長靴の足跡が白鳥家のものと一致したこと。 警察が Ele foi tentar salvar ela, será? Pode ser. 暴行を加えて気絶させ写真撮影を行う。業務用冷凍庫内にて霧吹きを使い急速に凍死させる。体温が20度に下がった時点で脳死。蘇生の可能性がほぼなくなるまで30分ほど待ち、日の出前にひなずき家物置に凍死体を戻した。 Eu me perdi um pouco. Também. Shiratori. そんなことするわ Ah, けない。 é. ひな É o ずき Yuki, かよ、 tá. 杉田博美、中西彩。3人の事件の少し前、隣の市でも誘拐殺人事件が起きているんだが、犯人はスピード逮捕され、白鳥純と同じく犯行を全面否認。さて、君の今の状況を含めて何か気づかないかい？あ、解決済みの事件を調べる変なルポライター。散々笑われてきたけどね。実は一つも解決していない。ひなずきかよも幸子さんも別の犯人を用意する同じ奴に殺された。そいつが今この町に。相当狡猾な奴だよ。別の容疑者を用意して時間を稼ぐことで目撃証言も減り、現場の状況も変わっていく。 Nossa, eu tô muito perdido. 捜査がどんどん遠ざかっていくわけだ。 Ele altera a cena do crime e aí Sim. ele coloca a culpa em outra pessoa. Sim. E... Mas ainda eu não consigo entender por que essas crianças, especificamente elas, sabe? Bom, a primeira, a 藤井封じの線が藤沼悟。この状態なら手出しは不可能だな。それより女子高生の方が Estão desconfiando dele. 母親殺しに協力させて用済み。 Desconfiando dela. ひでえ話だな。あんな娘を巻き込むとは。 Gente, 愛理ちゃん、君が謝ることはないんだ。そうよ、あんなストーカーに狙われていたなんて怖かったでしょ。おばさん、そうじゃないの。いいのよ、気づいてあげられなくてごめんなさい。違う。犯人の男は警察が追っている。怖がることはないんだよ。違うのに。 É, agora ele tá ferrado. ele é da polícia? Eu acho que sim, eles devem estar 悟さんが殺人や放火で追われるなんて vigiando ela. ありえない。誰なら信じてくれるの？ Parece uma pessoa. はい。報道では軽傷と言ってましたが、今はまだ病院でしょう。これです。 É do número da mãe dele, né? O que é a pessoa que mandou. 君に放火の容疑をかぶせて捜査の促進を図った。それもあると思いますが、もうすでに僕は容疑者なんです。彼女、片桐愛理と言いますが、それだけが理由で狙ったとは思えない。つまりその子自身も奴のターゲットだと？奴は僕を母さん殺しの犯人に仕立てるためにバイト先からの帰宅時間を知る必要があった。つまり母さんに誘拐未遂を目撃されてから殺すまでの1日と少しの間に奴はあの店に来てシフト表を見ているんです。そしてその時愛理に顔を見られた。もしかしたら僕も知っている人間かも。 Sim. Então ela saberia reconhecer quem que foi. Esse é... これはひょっとすると犯人に手が届くかもしれないぞ。ちょっと病院へ行ってくれよ。は
パソコンに18年前の事件のレポートがある。見てていいよ。 Até esse cara tá em perigo. 白鳥純は自分の父親が犯人だと思っているのではないか。 Hã? アリバイ、物証に関して父親に不利な面で黙秘し続けたことがより印象を悪くしたと考えられ O る。 pai dele? 父親思いの結城さんらしいや。ひなずきかよと白鳥純が一緒にいるところを同級生が再三目撃している。藤沼悟の証言は黙殺されたが、こちらの証言は大きく参考にされた模様。 Tá passando muito rápido as informações. あ、容疑者リストだ。結城さん親子以外は知らない名前。しかもたった5人。警察の推測では、杉田博美は女児と間違われて殺害されたものとされている。これにより、 É, o amigo dele que parecia uma menina lá que a gente falou. 最終的な容疑者リストに残った。 Então ele só matava meninas. Aparentemente. Mas você parece uma menina mesmo, cara. ヒロミの方が全然いいべ。ヒロミが殺された理由が分かった。犯人は男だと知っていて、自分を容疑者リストから外すためだけに、あ Ah, えてヒロミを殺したん tá. だ。同市内の小学3年生女児が一人でいるところに声をかけた白鳥純が近隣住民の通報により逮捕された。杉田博美殺害時に撮影された写真が白鳥食品の倉庫から押収され、これにより白鳥純は小児性愛の傾向にあると結論付けられた。さらに実質からは小児性愛 Ele foi preso sem provas. も押収されており、 É só pelas coisas que acharam no quarto dele. Aham. 全て奴が自分から目をそらすために仕組んだ偽装だ。ヒロミが死ぬ前の容疑者リスト。この中に奴の名前がある。 Será que é algum nome que ele vai reconhecer? Eu não sei, eu tô até com medo das pessoas que estão indo visitar ela. Esse anime, é o que a gente falou, a gente suspeita, todo mundo é suspeito, né? 満床で201号のみ空き。眠ってますよ。そうですか。やばい、漏れる漏れる。 Esse cara é um 好 ótimo きで mesmo. すみません。片桐愛理さん。藤沼悟さんじゃないみたいね。あ、はい。その友人の Essa voz. はじめまして。愛理の母です。 Meu Deus. O que tá acontecendo? サトルさんは絶対やってないの。お母さんも殺してない。アイリを狙った放火もしてない。火事の時、サトルさんはアイリを助けに来たんだよ。君を助けたのは店長さんでしょ。煙いっぱい吸っちゃったからね。お母さんはなんて聞いてるか知らないけど、アイリは共犯者かもって思われてるよ。信じてもらえないのって半端なく辛いよ。 A mãe dela não vai cometer o mesmo erro, né? 信じてくれるんだろうって考えたら。愛理、お母さんも追いかければよかったって今でも思ってるの。 Olha lá. いってらっしゃい。大丈夫。愛理を信じてる。 Mas essa menina tá muito em perigo saindo sozinha. Nossa. Puta que pariu. しまった。電源切るの忘れてた。 Não atende. Eu acho que é ela. よかった。電源入ってた。愛理か。大丈夫なのか。もうピンピンしてるよ。それよりさ、今から会える例の場所で。え？ダメだ、来んな。そんなことしたら愛理まで。大丈夫。絶対一人で行くから。 Tá sendo seguida, né? Você não vai sozinha. Meu Deus. のこのこやってきちまった。真犯人のことなら電話でだって話せた。巻き込んじまったら愛理の立場が悪くなるだけなのに。 Se o repórter tivesse chegado um pouquinho mais cedo, pelo menos estaria os dois juntos, sei lá. おかしいな。なんでだろこうしてさ、揚力ってのをつけてやるんだ。う。本当にこれで飛ぶようになる？なるさ。 Uns que grito interrompido, achei que tinha travado. Né, eu também. 結城さんもこんな感じの思いしてたのかな。 Provavelmente.
Aí teve um inscrito que falou que parece que o nome dele é Yuki, né? E Yuki e coragem tem a mesma... Sim. É, E o que significa coragem? então eu acho que ele falava de coragem, mas o nome dele era Yuki, sabe? Uhum. Pra ele. E aí a tradução acabou ficando. Pegaram ela. Eu espero muito que essa menina não morra. Ai, meu Deus. 約束通り一人で来 Esse たの。 anime tá testando a gente. 警察の罠の可能性まで考えた自分が恥ずかしい。声に出てた。そのくらいじゃないとダメだよ。 Ele falou mesmo? Falando. でもアイリを信じてくれて嬉しいよ。お店に西園って人が怪しいと思う。西園？ 2、3度見かけたよ。店長が先生って呼んでたし、バッチ Ah, é aquele cara, né? 市会議員。そいつならシフト表も見られたはずだし、アイリたちの家分かってもおかしくない。挨拶したこともあるよ。 Viu aquele cara? Eu falei que ele era mais suspeito. リストにはなかったぞ。偽名。しかし市議で偽名は使えないはず。顔知ってたからアイリは狙われたんだと思う。くっそ、繋がんねえ。最後のピースがはまらねサトルさん、気持ちはわかるけど無茶しちゃダメだよ。え。ずっと昔にやり残したことがあるんだ。あ、いや、俺が考えた漫画の話。予定を間違えて子供を死なせてしまった死神の話だ。なんとか元に戻そうとしてあがいて、動けば動くほど関わる人たちが不幸になってい É る o que tá acontecendo. Uhum. 正しいことをしているつもりなのに自分が関わってしまうと他人が傷ついてしまう。それが今のサトルさんみたいだって？愛理もそう思わないか？バカなの？え？アイリ傷ついてないし、他人がどうとかは死神の思い込みだよ。その死神はもっと自分を信じていいと思う。今目の前にあるのはきっと全部途中経過だよ。 Você é muito positiva, 結 colega. 末はもっと先のことで、まだ誰にもわからないんだから。愛理、本当に君に会えてよかった。 Uhum. 声に出てた。 Ixi. Como que encontraram ele? Seguiram ela. Ai, ferrou. 藤沼悟殺人および放火殺人未遂の容疑で逮捕する。 É sério isso? Sabe o que é foda? Isso não teria acontecido se ele simplesmente tivesse chamado a polícia na hora que ele viu a mãe dele. É. 愛理との関係は逮捕かリバイバルのいずれかで消滅するのは覚悟していた。そして今が愛理との最後の時 A だ。 borboleta, cadê? Cadê? Borboleta. Merda da borboleta quando a gente precisa dela. Você lembra quando ela saiu do hospital? Tinha um carro seguindo ela. Sim. 俺が愛理に与えたかったものを与えるんだ。愛理が俺にそうしてくれたように。こんな時ヒーローならなんて言うかな。 Uhum. 一人ぼっちで戦うのって辛くないの？愛理、違うよ。君が信じてくれたから俺はまだ頑張れる。ありがとう愛理、君を信じてよかった。 Mas, gente, e agora? Exato. Eu ainda tô esperando a borboleta. Eu também. Ó o cara lá. Quem que é esse cara? Por que ele tá aí? Será que ele é o vereador mesmo? A borboleta. Mas a gente só vai ver no próximo episódio. Meu Jesus.
Ok, não adiantou nada. Eu achei que com 6 episódios essa semana a gente teria terminado sem um gancho, mas... Fui inocente. Não tem nem pós-crédito. Mas, gente, assim, eu fiquei bem confusa na hora que ele tava explicando os crimes de 18 anos atrás, de como que o... Eu me perdi nos nomes. Porque eu não sabia quem era quem, sabe? E aí, mas pelo que parece, o repórter desconfia do pai do Yuki, né? Que é o Coragem. E aí, por isso que o Yuki continua falando que ele é inocente, mas ele não fala quem seria o culpado. Porque as coisas foram encontradas na casa dele. Então, ou é o pai dele, Entendi. né? Ou que fez, ou realmente o assassino implantou na casa dele, né? Talvez o pai dele realmente fosse um pedófilo e alguma outra coisa assim. Mas eu acho que as mortes, depois da Hinazuki, foram feitas por esse assassino. Mas e eu acho não mais pelo fácil. pai do Yuki. Então, mas eu acho mais fácil acreditar que foram implantadas, sabe? Do que... Enfim, pelo menos eu pendo mais a pra essa opção. Mas a gente só vai descobrir depois. E aparentemente parece que o Yuki tirou a Hinazuki da cabana, mas ela já estava morta, porque realmente os pais dela que mataram ela. Sim. Então a Hinazuki é a única que não seria, talvez, né, uma vítima do tal assassino em série. Serial killer, né? Do serial killer. As outras mortes que vieram depois seriam. Mas aí não tiro a possibilidade desse assassino em série, pra mim, ainda ser o namorado da mãe da Hinazuki. Você não me parecia muito bundão pra isso, sabe? Você tem que ter uma frieza pra fazer um negócio desse. Ele não me parecia esse tipo de pessoa. Não sei. Enfim, apesar de que eles violentavam crianças, né? Enfim. Então. E aí tem aquela outra questão de que mataram o amigo dele porque parecia uma menina. Então, realmente, ele matou só pra distanciar, talvez, do assassino, né? Pra desconversar com as outras, pra não ter mais um elo, né? Porque matava meninas. E aí matou o menino. E aí falaram assim, matou o menino porque achou que era uma menina. Não, ele matou realmente consciente pra ele poder tirar o foco, né? Pra não ficar mais o elo, tipo, mato só meninas, entendeu? Mas eu também fiquei perdido nessa... Enfim, eu Foi acho isso que eu entendi. Eu acho que esse episódio trouxe muitas perguntas e nenhuma resposta. Acho que ele tá dando poucas respostas, na verdade. Não, eu acho eu que queria na que ele verdade... desse um pouco mais de pista pra gente entender quem é essa pessoa. Porque você percebe que ele tá ligando os nomes a alguém, mas a gente não sabe quem é esse alguém, sabe? Sim. Então, eu acho que ele não me deu muitas respostas. Eu acho que ele me deu muitas informações, mas que eu não consigo interligar uma a outra ainda, entendeu? Então, mas é exatamente isso. A gente nunca... eu sinto que a gente não tá avançando. Eu tenho essa impressão que as coisas não estão saindo do lugar. Mas eu acho que esse que deve ser o plot do anime. Porque a gente fica na mesma pegada que o protagonista. A gente vai descobrindo junto com ele, entendeu? Porque ele também tá perdido. Sim. Né? Ele também tá pegando algumas informações. Todas as informações que a gente teve agora são as mesmas informações que ele tem. Então, o anime, ele não dá informação a mais pro espectador pra gente descobrir junto com o protagonista. Então, mas você não acha que isso perde um pouco do público? Pelo menos eu sinto que o anime tá me perdendo um pouco aqui. Porque eu acho que, assim, tem que ser dada informação aos poucos pra gente... Eu acho que tem que ir caminhando. Não, tipo, parece que a gente tá parado no semáforo e tá chegando um monte de carro. São as informações. Só tá chegando e esse semáforo não abre nunca. Nem que tipo, tem 10 semáforos daqui pra lá. Você vai parando de um em um. Não. A gente tá só parado. Eu tô sentindo isso. Acho que o anime tá me perdendo um pouco nesse ponto. Eu quero que ele avance um pouquinho. Porque o que a gente teve de avanço nesse episódio? As informações que o jornalista passou pra ele. O jornalista, amigo da Meire. Mas ainda assim eu não senti que a história avançou. Pode ser que eu não tenha percebido o que aconteceu. Eu fiquei um pouco perdido na troca de informação que ele teve com o jornalista. Então isso pode ser uma limitação minha. Mas eu ainda tô com essa sensação de que o anime não tá avançando. Pode ser que agora a gente terminou a primeira etapa, basicamente. Os primeiros 6 episódios, a gente vai chegar na segunda etapa agora. Os próximos 6 episódios. Eu acho que pode ser que agora desenvolva um pouco mais. Mas eu acho que agora... assim, eu tô gostando da dinâmica do anime. Mas eu acho que agora, que provavelmente ele vai voltar no tempo de novo. Quanto tempo ele vai voltar, a gente ainda não sabe. A gente vai ver no próximo episódio. Sim. Talvez agora, com essas informações novas que ele tenha, a gente consiga realmente avançar mais na história, entendeu? Eu estou contando com isso. Porque porque ele vai voltar no tempo com novas informações. Então ele tem outras coisas pra procurar quando ele voltar no tempo, entendeu? Quando ele voltou da primeira vez, a única coisa que ele
tinha em mente preciso salvar a Hinazuki pra poder salvar a minha mãe. Mas eu E quero aí saber... o que ele fez? Ele tentou passar por aquele dia D, só que ele não adiantou, né? Agora eu quero saber se ele... O quanto ele vai voltar agora? Será que ele vai voltar no mesmo ponto? Será que ele vai voltar quando ela ainda estiver viva de novo? Ou se ele vai voltar depois da morte dela, que é antes da próxima morte? Então, mas você não tem a impressão de que a morte dela é inevitável? É o que eu tava falando, parecia pra mim, porque ele lembra que ele tinha sensações déjà vu, tipo, Agora, isso aconteceu, então. isso aconteceu. Parecia pra mim que independente da direção que ele tomasse, A história ia se a repetir. história ia se repetir. Mas entendeu? assim, agora a gente tem que entender. Será que não é que ele simplesmente não evitou a morte dela? Porque assim, ele entendeu o motivo errado. Ela não morreu por um sequestro. Será que da primeira vez também não foi assim? Ela não simplesmente morreu pelas mãos da mãe dela e botaram essa culpa no assassino, que foi o que aconteceu aqui agora? Então, talvez ele não tinha essa informação. Ela ia morrer pela mão da mãe dela, mas ele não tinha essa informação, porque foi jogada a culpa em cima de um assassino, entendeu? Lembra que eu até falava assim, ela não está segura na casa dela, que eu acho que a mãe dela que vai matar ela. Então Sim. eu tinha essa sensação de que a culpa era da mãe dela. Talvez da primeira vez tivesse até sido o assassino, porque ela foi encontrada no parque. Né? Que ela... Mas a própria família dela pode ter desovado ela também. né? Mas aí tem essa possibilidade da mãe dela realmente ter matado ela. E aí, como ela ficava sempre no parque, eles foram lá, desovaram ela lá, juntou um monte Tinha de testemunho neve ocular de que ela ficava lá, né? e acharam ela lá no meio da neve 2-3 dias depois, né? Porque daí a mãe dela deu como falta dela. Isso jamais aconteceria hoje. Jamais. Tanto que é até interessante o anime ele se passar em 2006, né? E a história dela é década de 90, então provavelmente a história deles, porque ele tem 28, ele voltou... 29. 29, ele voltou 16 anos atrás, né? 18 anos. Então, isso é década de 90. Porque hoje tem câmera em todos os lugares. Não tem como a mãe dela desovar esse corpo saindo na praça, Não. assim. E aí, da segunda vez, quando ele voltou e mudou a história, o que aconteceu? Ela escondeu o corpo da Hinazuki no porão, Aham. na casinha. E aí a menina morreu congelada ali na casinha, só que alguém foi lá e tirou o corpo dela de lá. Na verdade, ela já tava morta, não tava? Porque lembra aquela cena quando ela tava estirada no chão e ela e a mãe dela e o namorado falando, agora fudeu, o que a gente vai fazer, sabe? Então eu tenho a impressão de que naquele momento eu tive a impressão de que ela já estava morta, mas quando o repórter contou a história, deu a impressão pra mim que ela ainda não tinha morrido. Mas talvez ela já estava morta e colocaram ela na casinha pra simular que ela morreu congelada. Sim. Né? Da mesma forma que simularam, pelo que a gente tá teorizando aqui, que da primeira vez colocaram ela no parque e ela morreu congelada no meio da neve. Uhum. Né? Então a gente tá teorizando só. eu acho que realmente a mãe dela, no caso da Hinazuki, eu acho que a mãe dela e o namorado são responsáveis pela morte dela nas duas vezes. Uhum. Né? Agora, as outras mortes que se seguiram, talvez se aproveitaram desse momento. Eu acho que então, no caso, ele não tem que lidar com a data que a pessoa vai morrer, mas sim a forma com que a pessoa vai morrer. A causa, né? A causa da morte da Hinazuki foi a mãe dela, Uhum. não foi o serial killer, né? Eu tô imaginando agora ele voltando no tempo. Aí a mãe dela abre a porta e ele com a 38. Pá! Morre, velho, desgraçado. A culpa é sua! Então, Mas eu acho que é isso que é a questão, entendeu? Então, talvez agora, ele voltando com essas novas informações, a gente também tenha novas informações e novas perspectivas das coisas que vão acontecer. Novas o quê? Perspectivas. Não me zoa. Foi engraçado. Mas enfim, gente, é isso aí. Agora a gente aguarda pro próximo episódio. Dessa vez não vai demorar tanto pra vocês. Um dia só sem episódio. Uhum. E E isso. aí, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aí se a gente deixou passar alguma coisa desse episódio, porque realmente fiquei muito confuso. Porque a gente não costuma pausar o episódio, então às vezes a gente perde E a alguma... gente nem vai fazer isso, tá bom? E a gente perde Tá alguma fazendo informação. react Então- e análise é no final do episódio, não é durante o episódio. E aí, então vocês colocam aí pra gente poder teorizar junto. Isso aí. Vamos lá? Uhum. Tchau, Tchau, tchau. tchau.